Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, que você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison. É o início do Evangelho de Marcos. Praticamente o Evangelho vai ser lido todo. Não é todo porque eles tiram algumas partes. Hoje é Marcos 1, 29 a 39. Ontem Jesus estava na sinagoga, né? E tirou o demônio. Hoje vai tirar também o demônio. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Jesus sai da sinagoga, é o que ele está dizendo aqui. E foi com Tiago e João à casa de Simão e André. Eram irmãos. Tiago e João eram irmãos, Simão e André eram irmãos. Simão é Pedro. Todos 4 pescadores, pessoas não miseráveis, mas pobres. Chegando na casa de Simão, a sogra de Simão, Pedro, estava doente, com febre. Foram dizer a Jesus e ele curou. Tem gente que diz que Jesus não cura, que não expulsa o demônio, ou é cego ou não entende o Evangelho. Tem teólogo que diz que não existe esse negócio de expulsão. Era bom o cão aparecer para ele, aí vai acreditar. Primeiro que esse texto aqui foi escrito em grego. Então no grego está lá, o diabolos, daimônio, Sátana, tudo é palavra grega. Então é o que isso aí? Isso não existe. É melhor estudar um pouco mais. Mas aí diz que não existe, não, é tudo invenção. É a invenção de quem? Jesus se aproximou, segurou a mão da sogra e curou. Cura quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, se quer cura, se não quer não cura. Jesus faz o que quer. E então a febre desapareceu, ajudou a levantar-se, a febre desapareceu e ela começou a servir. É um sinal que estava boa, porque estava doente, acamada. Jesus toca, né? Ajuda ela a levantar-se, segura pela mão. Cada cura é diferente da outra. Aqui tem 3 coisas. Segura pela mão, ajuda a levantar, ajuda e ela se levanta. 2 coisas. Tem cura que é diferente. Na verdade, cada cura é particular. Mas Jesus cura. À tarde, chegou a tardinha, depois do pôr do sol, aí levaram, a notícia se espalhou, certamente, levaram a Jesus todos os doentes. E quem estava possuído pelo demônio. Se ele vier para cá, vai tirar um bocado de cão. Né? Negócio de macumba, espiritismo. É só ir para lá que o cão vem. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Imagina uma casa pequena, todo mundo lá em redor, né?
Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Até hoje a igreja tem esse poder. Não exerce porque muitos não acreditam mais. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Ontem eu disse, o único que sabe quem é Jesus, Maria sabe, mas ninguém sabe, o demônio sabe. O demônio é mais sabido que nós, mas não é mais sabido que Deus. E Jesus ordena o demônio, ele não conversa com o demônio, né? As pessoas conversam com o demônio, através do pecado, dos maus hábitos, das músicas que ouve, um bocado de música aí que ou é satânica mesmo, ou chama o demônio, né? Que não serve para nada. Então as pessoas estão brincando com o demônio hoje em dia. Não precisa nem chamar não que ele vem, hoje estão chamando. Chegou de madrugada, Jesus gostava de rezar, né? Não passava a noite toda dormindo não, chegava lá pelas 3 horas, se levantava, saía de casa e ia rezar. Foi rezar no lugar deserto. É muito bom também rezar no lugar deserto. Se você não tem esse lugar deserto, tranque no seu quarto, não atenda celular, não atenda ninguém, fique rezando. Eu faço isso. Então Pedro, com Tiago, João, André, foram até onde Jesus estava. E disseram, então está todo mundo te procurando aí. Você pensa que Jesus voltou? Né? Ele não gosta de multidão não, quem gosta é os padres da internet. Os padres da internet adoram a multidão, né? E Jesus não gostava não, porque quando disseram, está todo mundo te procurando, ele disse, eu vou para outro canto. Ele não queria aparecer, ele queria fazer a vontade de Deus. Mas na internet, a maioria quer aparecer mesmo. Porque fica dizendo um evangelho cor-de-rosa aí, que não leva ninguém para o céu. Tem medo de dizer a verdade, para não magoar, para não ferir. Pois magoa e fira, porque é melhor você ir para o céu desse jeito do que não ir. Muitos desse povo aí de 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de seguidor, não diz a verdade não. Para não perder a audiência. Agora eu quero saber de perder a audiência. Não tem audiência mesmo, então eu digo a verdade. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele não voltou não. Todo mundo querendo ver, voltou mais para a casa de Pedro não. Aí saiu pregando pela cidade, curando e expulsando o demônio. Andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Seria bom fazer o que Jesus faz, o que ele fez, mas não fazem. Não faz, né? Seria bom acordar de madrugada para rezar, não acorda. Quer dizer, tem algum outro acorda. Seria bom não procurar plateia, auditório, é só o que querem. Seria bom falar a verdade, não falam. Não falam a verdade porque não quer perder a audiência. Seria bom curar, expulsar o demônio, não cura, nem expulsa, porque não tem fé. Pronto. O problema é esse, que o evangelho não é vivido por quem deveria. Primeiro pelos padres, né? Papa, bispo, padre. Os primeiros que tinham que viver o evangelho. E não inventar a lei contrária ao evangelho, né? Como inventaram aí um, né? Aí tem a leitura do primeiro livro de Samuel. Ontem foi a mãe dele que pediu para ele nascer e o sacerdote Eli, está aqui ele de novo aqui. Pensou que ela estava bêbada. Aí deu um carão nela. Não estou bêbada não. Eu estou pedindo para ter um filho. Né? Era estéril, né? Teve o filho, chamou ele, Samuel, o maior profeta de Israel. Só não é maior do que Moisés. Depois de Moisés é ele. Moisés e Elias, depois é ele. Então, quando ele desmamou, a mãe tinha consagrado, entregou ele no templo, lá na verdade era um santuário. Entregou para o sacerdote criar, e para ele ser sacerdote. E ele foi.
profeta, na verdade. No dia lá, ele já tinha crescido, mas é uma criança, assim, supor 12 anos, porque 12 anos para eles, na verdade, já é adulto. O sacerdote estava dormindo, o Samuel também. Aí ele escutou uma voz: Samuel, Samuel. Se levantou, correu, foi até o sacerdote e perguntou: estou aqui. E o sacerdote: não te chamei não. Chamei não, pode voltar a dormir. O menino voltou a dormir de novo: Samuel, Samuel. Levantou, correu, foi até o sacerdote: estou aqui. E o sacerdote: volte a dormir, não chamei ninguém não. Terceira vez ele dormiu e a mesma voz: Samuel, Samuel. Aí o profeta, o sacerdote entendeu que era Deus chamando o menino. E mandou ele voltar, né? E dizer que respondesse. O Senhor chamou pela terceira vez, ele se levantou e foi. E o Eli disse que compreendeu que era o Senhor, mandou ele deitar, voltar a deitar, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. Só na terceira vez o Eli entendeu que era o Senhor. Pois bem, o que isso tem a ver comigo, com você? Duas coisas. Primeiro, às vezes o Senhor chama e a gente não escuta. Depois, se escuta, não entende. Porque não tem vida de oração. É simples. Pode até rezar, mas vida de oração, pouca gente tem. Se não é fiel, não tem vida de oração. Né? A vida de oração é oração, confissão, adoração, missa, todo dia 3, 4 horas, 5 horas, oração, lendo a palavra de Deus. Aí você vai adquirir uma vida de oração. Mas, no máximo, às vezes, vem a missa. A maioria só vem a missa domingo, não tem vida de oração. Mesmo quem vem a missa todo dia, se não tiver um tempo mesmo para rezar, 2, 3, 4 horas, todo dia, não vai ter vida de oração, não. Vai ficar assim, com o pé dentro e o pé fora. Mesmo que confesse, comungue. Porque a coisa mais difícil na vida de oração é escutar Deus. Como esse menino aqui começou a escutar nessa idade já. Porque o Senhor chamou ele. Mas o Senhor chama todo mundo, não é só ele não. Certamente chamou ele para uma missão especial. Nem todo mundo tem essa missão especial, mas todo mundo tem uma missão. Nem todo mundo é João Batista, né? Para preparar os caminhos do Senhor. Mas eu tenho a missão de ser padre, você tem a missão de casar, outro tem a missão de ser o quê? De ser solteiro, mas ser casto. Todo mundo tem uma missão. Só consegue cumprir a missão bem se tiver vida de oração. Que não é só rezar, já tenho explicado aqui, né? É um conjunto de coisas. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, fidelidade à oração. Sem pelo menos 2 horas por dia para rezar, eu não entendo, não. Vai ter vida de oração? Vai não. No mínimo 2 horas. E é todo dia, né? Um dia que quer, outro dia não vai, não sei o quê. Aí às vezes reza 15 minutos, reza um texto, aí pronto. Reza 2, 3, 4 e aprenda a escutar, não é só falar não. Às vezes fala muito, coração todo agitado, não escuta não. A maioria não escuta Deus não. Fica mesmo só numa correria espiritual. Fica como Marta, né? Numa agitação. Não senta aos pés de Jesus para contemplar, não. Pouca gente faz isso. Quando consegue silenciar meia hora, é muito. É muito. Não consegue silenciar. Aí não está atento, né, ao que Deus quer. Então,
É bom estar atento que Deus quer, né? Até porque Ele disse orai e vigiai, não mandou só rezar não. Ainda tem isso, né? Só reza, não é só ter vida de oração não. Ainda tem que vigiar. Que às vezes tem vida de oração e não vigia. Não vê os sinais dos tempos, né? Do que está acontecendo. Também não adianta. Depois de ter uma vida de oração grande, ainda tem que vigiar. Depois não, ao mesmo tempo que tem uma vida de oração grande, tem que vigiar. E peço o dom do discernimento, que é o que mais falta nos católicos. Uma palavrinha, né? Essa palavrinha chamada discernimento é o que mais falta. E gente dentro da igreja. Tem discernimento não. E por quê? Aí é o ciclo, aquele ciclo, porque não tem vida de oração nem vigia. Não sabe vigiar, aí não tem discernimento. Né? Então, uma leitura como essa tem muita coisa para aprender. Pedir a Nosso Senhor, né? Para a gente começar a ter uma vida de oração, a vigiar e a ter discernimento. Discernimento para entender o que vem de Deus, o que vem do demônio, do cão e o que é coisa nossa. Tem coisa que é só humano mesmo. Nem é de Deus assim, nem é do demônio. As pessoas confundem muito. Tem gente que vê o cão em todo canto. E tem outro que não vê o cão em canto nenhum. Não é nem uma coisa, nem outra. Né? Pois bem, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.